Evangelho tem que ser recebido com alegria por aqueles que o ouvem. Ninguém pode ficar indiferente quando ouve o Evangelion, quando ouve boas notícias, boa mensagem, boas novas de grande alegria. Eu sinto uma alegria imensa quando eu prego e ouço a minha voz. Isso me dá uma alegria muito grande, porque eu sei que eu estou pregando o Evangelho. Agora você sabe que nem todos têm esta alegria. Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então há pessoas nesta terra que não aceitam a verdade e no lugar da verdade praticam atos de injustiça. Eles não aceitam o Evangelho. E Paulo explicou isso em Romanos 3,10, ele disse: não há um justo, nem sequer um, não há. Romanos 6,23, ele diz: o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, diz que há pessoas nesta terra que detêm a verdade, vivem em injustiça, porque a Bíblia deixa claro que não há ninguém justo sobre esta terra, e que todos os que estão debaixo do pecado devem saber que o pecado paga um salário, que é o salário da morte. Eu tenho sempre muito cuidado com a questão da pregação. As boas novas não podem ser ridicularizadas. As boas novas não podem ser permeadas com um humor sarcástico, com piadas. Não existe essa possibilidade. Boas novas mostram que o homem sem Jesus e sem o Evangelho está morto. Está morto em pecados e delitos. Logo, ele tem que ouvir uma verdade. E a verdade não pode ser permeada nem com mentira, nem ridicularizada. Lembre-se que o pecador por si próprio não tem disposição para ser salvo. O pecador não é capaz de se libertar sozinho da escravidão do pecado. Então nós precisamos de pregar o Evangelho. Volto a dizer, muitas pessoas detêm a verdade, rechaçam a verdade e praticam a injustiça. Logo, quem vive desta forma é objeto da ira de Deus. Veja o que disse Romanos capítulo 1, versículo 32, diz a palavra: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também quem aprova, quem assim procede. Então, o pecado tem um salário, a fatura chega, que é a morte. E não é só para quem pratica, é para quem aprova. Isso é dramático. Este versículo é dramático. Então, por que as pessoas pregam? Aliás, quando houve uma pregação, existem pessoas que recebem. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E há pessoas que não conseguem receber. Jesus disse: vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Quer dizer que nesta terra existem duas sementes: a ovelha que ouve e pratica, e o cabrito e o lobo que rechaça a verdade e vive na injustiça. Porque as pessoas pecam. Diz Hebreus 11:25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, está falando de Moisés, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Significa que o pecado pode dar um prazer transitório, mas quando a fatura chega, chega com morte. E o problema é que há pessoas que praticam e há pessoas que defendem. Quando se trata, por exemplo, de uma ideologia de gênero na questão sexual, nós defendemos que Deus fez o homem, criou a mulher, e que o casamento é entre um homem e uma mulher.
Mas há pessoas que defendem o contrário, dizem, apesar de Deus ter criado o homem, apesar de Deus ter criado a mulher, nós entendemos por uma ideologia que pode haver casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isto aqui é defender um pecado.